Dona Isis, bom dia, senhor Luiz. Luiz é o senhor? Ah, tá. Dona Isis, a gente vai começar já, tá? Reunião agora em segunda chamada. A senhora está nos escutando aí? Sim, ela está escutando. Dona Isis, a senhora, por esse perfil aí da Juliana Silvestre, a senhora vai estar conseguindo visualizar aqui os condôminos, tá bom? A sala da Assembleia aqui. Eu vou passar a palavra para o senhor Cláudio, que vai fazer aqui a abertura. Na sequência, a gente vai auxiliar aí para a escolha do presidente, secretariar a Assembleia. Quem pega o senhor aqui lá? Ô, Cláudio, antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração. Sim. Em todos os lugares que mexem com os sentimentos, há atritos, como você falou. Verdade. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Então, pedir para Ele a proteção para todos nós e por tudo que aqui vai se iniciar nesses instantes. E que os nossos guias espirituais, os nossos anjos guardiões, estejam sempre do nosso lado, nos incluindo a fazer o melhor. Não maltratar ninguém e nem fazer bagunça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, Senhor. Tudo bom. Pode ficar à vontade dar as boas-vindas, tá? Pessoal, bom dia. Mais uma vez, como eu não falei, tá? Agradecer aqui a presença. Eu conversando com o Luiz, a gente buscou colocar hoje, nesse feriadão, para a gente ter um pouco mais de condôminos, né? Participando presencialmente. Mas alguns estão em seus chalés, não vieram para cá, mas, de qualquer forma, nós estamos buscando isso, né? A participação o máximo possível. Da mesma forma, virtualmente, foi mandado o link, né, e divulgado, para que o pessoal participasse, mas até o momento também está baixo. De qualquer forma, é importante, e a gente precisa, né, estar aqui, até porque nós estamos encerrando hoje aí mais uma gestão, aliás, dia 30 de abril, aí a gente vai ter também, daqui a pouco, na pauta, eleição de síndico e o Conselho Fiscal. Então, eu quero, de antemão, já agradecer a esses 2 anos que a gente teve aí à frente. É um desafio muito grande, porque não precisa dizer, a gente, um pouquinho que a gente tem que honrar nossos compromissos aí, e é difícil para a gente fazer melhorias no nosso condomínio. Mas, mais para frente, a gente vai conversar sobre isso. Eu espero que seja uma assembleia rápida, produtiva, né, que a gente possa alcançar os nossos objetivos e decidir pelos outros que não vieram participar aqui. Bom, obrigado. Bom, eu vou fazer a leitura do edital, e na sequência a gente tem que escolher um presidente, tá? Conforme a convenção de vocês. Edital de convocação, Assembleia Geral Ordinária, Condomínio Chalé de Caldas Novas, quadra 11, inscrito no CNPJ 03.635.133.00.122, representado por seu síndico Cláudio Tavares Carvalho, vem através do presente edital, em atendimento ao disposto na Convenção Condominial, convocar todos os condôminos para participarem da Assembleia Geral Ordinária a se realizar no próprio condomínio, na área de lazer e por meio virtual, no dia 8/4, às 9 horas em primeira chamada, com a presença de representantes de 2/3 do total das unidades do condomínio, e em segunda convocação, 30 minutos após, com a presença de qualquer número de participantes, para se discutir e deliberar sobre, item 1,
Apresentação pelo Conselho Fiscal das contas do período de abril de 2022 a março de 2023. Item 2. Eleição do síndico, sua remuneração e indicação do subsíndico para o período de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2025. Item 3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o período de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2025. Item 4. Apresentação da previsão orçamentária para o período de maio de 2023 a abril de 2024. Item 5. Autorização para que o síndico e o Conselho Fiscal possa negociar honorários advocatícios referente ao chalé 59. Item 6. Assuntos de interesse do condomínio. O edital foi encaminhado dia 4 de março. E agora a gente precisa de um presidente, um condômino entre os senhores aí, para poder presidir os trabalhos, conforme preconiza a convenção de vocês. Gostaria de saber se nós temos alguém que se disponibiliza. Luiz, pode. Eu indico o seu Valmir aí, eu vou estar presente nessa mesa aí, né? 3 horas por ano. Manda aqui, pode andar dessa. O senhor quer conduzir daí? Quer ficar aqui? Se o senhor concordar, eu posso te secretariar. Pode ser? Tem experiência, né? É claro. Eu não tenho experiência. Não, pelo contrário, já dá para ver que o senhor é uma liderança nata. Bom, presidente, depois eu vou pegar os... Esqueci o nome do senhor. Valmir. Deixa eu anotar aqui. Valmir Santos Gonçalves, unidade 41. Tá. Senta aí, presidente. Terminando aqui, eu não sou... Presidente, então o primeiro item da pauta é prestação de contas. Certo. Eu sugiro a gente passar a palavra para o senhor Cláudio, que ele vai fazer um apanhado aí de como foram esses 2 anos da gestão dele, né, o que ele realizou, as dificuldades que enfrentou, como está o caixa financeiro aí do condomínio. Após isso, a gente tem um parecer do Conselho Fiscal, parecer opinativo, né, que recomenda a aprovação das contas, e aí, na sequência, a gente abre para vocês fazerem os questionamentos de vocês, as perguntas, as ponderações. E, por fim, a votação. E a Ana Maria, o que não está aqui? Ela deve entrar virtualmente. Eu acredito que sim. Deveria estar, né? Ela é o presidente do mas, pelo menos, a gente tem aqui o parecer dela escrito, né? Os livros estão aqui também. Estão, né? Estão. Certo. Então, seu Cláudio, à vontade. Pessoal, como eu falei, entrei aqui há 2 anos atrás, né? Recebi do Joviano. Relembrando um pouco, aí a gente iniciou com uma dívida aí para ser paga, nós tivemos que fazer uma taxa extra, primeiro para colocar caixa em dia, né? Tinha alguns impostos atrasados, isso estava claro e continua claro, né, que por conta de falta de arrecadação, não da inadimplência que estava alta, que hoje ela se mantém também praticamente no mesmo nível, né? A contabilidade tem feito um trabalho aí rigoroso, estão aqui, inclusive, carta registrada com a R daqueles que estão devendo, né? Ações na justiça, o chalé 59 é um deles, que a gente vai falar especificamente, mas adiantando, ele já está penhorado, né? Já está em fase aí inicial, que a gente vai conversar, o doutor Tiago vai falar um pouco melhor, de ir para leilão, né? E outros acordos que nós fizemos também, pessoal, infelizmente, quebrou o acordo, né? O advogado já entrou com a execução dessas dívidas aí. Enfim, então isso vem dificultando a nossa gestão, né? Dificultou com o senhor Joviano na época, dificultou comigo aqui, né? Que a gente fica, de certa forma, até triste, né? De não poder fazer um pouco mais pelo condomínio, né? Uma vez que nesses 24 meses aí, que ele está completando, praticamente eu vi a metade do Prolabore, porque o restante eu recebo e compro material aqui para dentro, compro tinta, material, limpa a fossa, fizemos emergencialmente mais 2 fossas aqui, né?
o Luiz aí, que está aí como encarregado, todo dia ele sabe do nosso sofrimento, a gente vem lutando. Reajustamos a taxa o ano passado, mas a gente sabe também que não cabe mais reajustar isso aqui. Por outro lado, o dever de casa que a gente faz, de economia, como eu estou falando para vocês, não é o suficiente. Já pensamos, discutimos, né, até em reduzir pessoal também, mas aí você joga para cá, vai ficar o portão aberto, vai ficar nisso, quer pagar hora extra, aí quando chega a gente fica na mesma situação. Então, saída está difícil, né, para a gente ver isso aí. Mas, como eu estou dizendo, hoje as contas estão honradas aí, não devemos nenhum imposto, né, os livros estão aqui, o Conselho Fiscal tem acompanhado, né, é uma pena que a gente não tem o nosso fundo de reserva também está praticamente zerado, um trabalhista, né, em função exatamente dessa situação. Né? Por quê? Porque o condomínio tem 68 chalés a pagar, né, tirando o salão aqui do síndico, que não paga, o restante, nós temos 6 inadimplentes. Então, 6, quando a gente coloca vezes 3, nós temos R$2.000. R$2.000 para o condomínio é muita coisa. Né? Porque folha de pagamento, não há o que se fazer que eu vou pagar depois. Não, você tem que pagar. Né? O que a gente vai fazer, que não é uma obrigatoriedade, mas este ano a gente não vai dar reajuste para os funcionários, por enquanto. Né? Não há, porque senão nós vamos aumentar mais ainda a nossa despesa aqui. É o que a gente vai tentar segurar. E depois a gente vai falar sobre a questão da taxa especificamente. Mas, enfim, então nós buscamos fazer aí a manutenção do nosso condomínio. Porque, como eu estou falando, a fossa transbordando, indo para a mata. Isso aí não há o que deixar para depois. Então, corremos atrás, fizemos 2 fossas novas, equilibramos essa situação, esgoto entupido, a gente tem lutado com isso aí. Né? Instalamos a nossa energia solar, que é hoje não é um investimento, não é um gasto. Nós temos pago rigorosamente o empréstimo, né, pelo banco, já cai na conta todo mês, é debitado. Daqui a 3 anos, já passa um ano, daqui a 3 anos a gente já tem essa economia 100% aí, né, da energia solar. Hoje a gente paga por quase o que a gente pagava de energia, é o que a gente está pagando de investimento. Então, esse investimento nós plantamos e daqui a pouco a gente começa a colher, né, nesse sentido. Está o salão de festa, está a bomba, né? Está lá o poço artesiano e também está a administração e iluminação pública. Enfim, então as áreas comuns estão pela energia solar, né? Já tem 10 meses que está funcionando aí. Tivemos também problema com a bomba do poço artesiano, tivemos que comprar uma bomba emergencialmente, substituímos uma tubulação antiga que era de ferro, hoje ela é de mangueira, né? Poliuretano, então, bem mais limpa, a água sai, né? Semana passada tivemos, inclusive, uma emergencial aí também, né? O cabo de alimentação, que já estava igual calça de palhaço, todo remendado ali, quebrou, tivemos que puxar essa bomba. A nossa equipe aí, o Raimundo, desculpa, o Luiz, com o seu Celestino aí, resolvemos a situação, enfim. Então, é isso, a gente tem feito manutenção, e isso não há como parar. Né? Os recursos estão aí, a gente gostaria de ter feito mais, mas, infelizmente, por falta de recursos financeiros, a gente não fez. Então, seria esse o resumo que nós tivemos aí, nesses quase 24 meses. Presidente. Alguma palavra, alguma dúvida a respeito? Eu só quero perguntar uma coisa. Eu mostrei para o Luiz, na minha casa, que a água que está saindo, essa bomba aí, está saindo terra. O meu banheiro é branco, a água dele está ficando tudo vermelho, como se eu não estivesse lavando nada no meu banheiro. Aí eu pedi para o Luiz, para lá, para ver o que pode ser feito. Para limpar a caixa. Isso E resolver que tem problema, porque a minha ligação é direta. Ela não é de caixa. Você não tem caixa d'água, não. E está ficando tudo emporcalhado. Eu queria que você tomasse uma providência
para ver limpar a caixa, sei lá, eu fazer alguma coisa. É isso aí, senhor Roberto. Estou acabando de explicar. A gente tem que pegar ou paga funcionário ou faz isso, né? Ou para manutenção. Como eu disse, semana passada, Luiz, nós interditamos uma caixa, coincidentemente deu problema na bomba e essa caixa estava lá. O Luiz me chamou, ele sempre fotografa, faz vídeo lá. O fundo da caixa já está corroído. Daí está indo a água para lá, que não é desbarro, é ferrugem que está indo para lá. Então, essa situação já tem que interditar as duas caixas para fazer uma recuperação delas e uma manutenção com pintura adequada. Tá? Então, é essa situação que está acontecendo. Então, nós estamos cientes dos problemas, é que eu digo, a gente vai pagar como? Estamos numa situação de crítica, né? Mas na minha casa não está saindo água de ferro, está saindo de barro, mesmo o Luiz viu. Aí nós lavamos essa. Eu mostrei Nós lavamos semana passada. não lavou a caixa, não. Lavamos a caixa. Porque eu não lavou, não. Pega o vídeo, mostra para ele aqui. Por favor. Então, porque Tem as fotos. ele está dizendo que Dá lá para todo mundo, se quiser subir lá ver, dá uma chuveiro vermelho. Eu estou dizendo para o senhor, nós não resolvemos o seu problema. Eu estou dizendo qual é o problema. O problema está lá. Nós lavamos a caixa, porém ela precisa ser recuperada. O senhor já teve como síndico daqui, o senhor sabe. O que eu Tem que vi raspar, foi a bomba tem que ser raspar. trocada, mas a caixa, eu moro aqui, eu estou todo dia aí olhando, Depois você eu manda não um vi vídeo para ele. nada da caixa. Ou eu mando aqui para ele. Tá bom. Eu não estou aqui para mentir, eu não menti Claro, nada, não. Muito pelo contrário. Eu podia ter chamado o senhor do Pois Viana, é. na hora que estava aberto. Da próxima vez, faça isso. Pessoas na portaria passaram, viu, nós dávamos uma caixa lá. Só eu que também, não, mas tudo bem. Inclusive, o Luiz chamou até muitas as pessoas para que quisessem lavar o carro com aquela água que estava sendo esgotada da caixa, ele fez. O senhor, infelizmente, não viu, mas a gente viu e ele falou com a gente que estava limpando a caixa. O produto está lá. Quem me indicou a lavagem da caixa foi eu. E eu fui a única pessoa, então, que não foi comunicado que estava lavando a caixa. Eu falei E eu sou a primeira, eu acho, eu sou a primeira pessoa aqui nesse condomínio, e você sabe muito bem disso, eu não sabe, tá? Que eu sou o primeiro a pagar o condomínio para ajudar o síndico. Eu pago o meu condomínio, vence dia 25, eu pago sempre dia 1º e dia 2, para ajudar o síndico. Sim, Mas na hora que eu preciso, eu quero que o síndico me atenda. Só isso. isso. Alguém tem alguma outra posição? Só uma dúvida comigo. Aquele chalé, esqueci o nome, que foi derrubado, né? 29. 29, parece que passou um patrulho lá e quebrou tudo. Em que situação que está? Eles estão pagando o condomínio? Não, ali, pessoal, para quem não sabe, ainda era uma ação que tinha particular lá entre condômino, né, na época. E Eu acho, Cláudio, que isso aí a gente deveria tratar no último, no último, onde nós vamos tratar o 59. Certo? Nós vamos tratar o 59, então tem 29. E tem outras coisas que a gente precisa seguir a pauta, porque nós estamos aqui aprovando as... Porque quando eu estava falando da administração dos problemas, eu só percebo. Tá certo, né? Mas está anotado aqui, né, Está presidente? anotado aqui, ó. Não vai passar batido, não. Tá? Não vai passar batido, não. Sim, gente, aí está, já foi colocado. Claro que aqui não vai ser explanado dívida por dívida, o que está, mas tem um parecer aqui do Conselho, tá? Quer que eu leia, presidente? Seria muito importante que a gente fizesse a leitura, Sim. tá? Para que vocês tenham uma ideia do que a presidente do Conselho Fiscal fez o parecer. Infelizmente, ela não está presente, mas o doutor Tiago, ele vai ler para a gente o parecer dela. Ok. Por favor. Parecer opinativo. Eu, Ana Maria C. Soares, Chalé 70, na condição de presidente do Conselho Fiscal do Condomínio Chalés de Caldas Novas, quadra 11, depois de verificar os balancetes do período de abril de 2022 a março de 2023,
Aceita. Ah, tá. Ela está entrando aqui agora. Ela acabou de entrar, viu, pessoal, na sala virtual. Depois de verificar os balancetes do período de abril de 2022 a março de 2023, constatei que todos os pagamentos estão devidamente identificados com as notas e documentos fiscais. Analisei receitas e despesas e verifiquei que em alguns meses houveram déficits, mas que foram sanados com os acordos de inadimplentes, razão pela qual podemos afirmar que a saúde financeira do condomínio está estabilizada. Verifiquei que o condomínio está adimplente com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal. Não é demandado em processos trabalhistas ou cíveis. Está fazendo o devido recolhimento do FGTS e da Previdência Social. Me foi apresentado também consulta negativa junto aos órgãos de proteção de crédito, Serasa, o que demonstra que o condomínio é adimplente frente aos credores e possui boa reputação na praça local. Analisei que a inadimplência reduziu em razão da realização de acordos com base nas deliberações da última Assembleia Extraordinária, ocorrida em 29 de maio de 2021, existindo apenas um grande devedor. No entanto, somente sua dívida corresponde a 85% da inadimplência. Porém, este já está sendo cobrado judicialmente, inclusive seu caso é item de pauta na próxima Assembleia Ordinária. Também observei que alguns acordos estão em atraso, sendo necessário que se ajuize a execução dos acordos para coibir o aumento da inadimplência. Os balancetes demonstram que manutenções estão sendo realizadas periodicamente, bem como as benfeitorias necessárias. Registro não ter identificado divergências, vícios e contradições nos balancetes, razão pela qual emito parecer opinando pela aprovação das contas do período em questão, sem ressalvas, destacando que esse parecer é de comum acordo dos demais, sendo Julimar V. Torres, do Chalé 46, Luiz Silva dos Santos, Chalé 21. Eram o que tínhamos a relatar. Pergunta para ela se ela tem alguma coisa a acrescentar, por favor. Dona Ana Maria, a senhora está nos escutando aí? Liga a caixa. Tá, não, não está aberto. Ela saiu, acho que ela vai entrar novamente. Os senhores têm alguma coisa a opinar? Porque aqui está o parecer, é um documento oficial, dado pelo presidente do Conselho, né? Dada pelo Conselho, o parecer da presidente do Conselho, então cabe a nós aprovar. Está o Luiz ali, ele tem alguma posição, Luiz? Alguma coisa? Eu tenho acompanhado sempre o condomínio, né? E tudo que acontece eu passo para o síndico para ele poder tomar providência. E nós sempre tentamos resolver. Não é tudo que consegue, porque pelas condições não é fácil, mas nós resolvemos. Então, o que é que vocês... Eu voto para a aprovação do parecer das contas. Tem alguém contra ou se abstém? Então, vocês calaram, vocês assumiram. Então, está aprovado as contas do nosso condomínio. Dona Ana Maria, a senhora nos escuta? Ok. Só um minuto. Ok, eu estou escutando, perfeito. A senhora pode tentar falar novamente? Ok, Ah, tá bom. tá, perfeito. Tá, a senhora tem mais alguma coisa a acrescentar com relação à prestação de contas? Não, para mim está tudo ok, as contas estão todas aprovadas, estão tudo de acordo como foi o andamento do condomínio. Tá certo. Tá certo, então. Obrigado, viu? Então, aprovado, né, por unanimidade, as contas do condomínio.
Bom, presidente, esse parecer eu vou fazer constar na ata, ficar lá na ata, e a gente está gravando, né, toda a deliberação, vai ficar também o link para depois, quem quiser assistir essa Assembleia de novo, pode olhar, assistir. Tá certo. E vamos agora para o segundo item. É a eleição do síndico e sua remuneração. A indicação do subsídio para o período de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2025. Tem alguém aqui que, a não ser o Cláudio e o Luiz, queira ser candidato para síndico do condomínio? Então, não tem mais nada a fazer, e agora você pode fazer a eleição. Porque ou vai ser levantando a mão, como é que é? Eu acho que o senhor Cláudio, o senhor é candidato, né? Sou candidato, indicando o Luiz como subsídio. Sim, Exatamente. Bom, presidente, eu acho que a gente poderia fazer por aclamação aí, né? Ver se alguém é contra a eleição dele. Eu acho que é como nós fazemos. fazemos. Fazer o papel de subsíndico Não. mais ou menos. Não, mas o Luiz não fazia o papel de subsíndico, dona Luzia. Ele era encarregado. Mas Né? Ele era encarregado, e ele era o responsável direto, né? Por isso. o que o subsíndico faz? Ele faz muito mais. O pior que é, né? E não é só de agora, não é só de agora, né? É muitos anos. Eu, durante 18 anos que estou aqui, sempre ele faz esse... Ele resolve tudo. Resolve. Eu queria que o Luiz é o guardião desse Agora, eu, como proprietário, eu quero fazer só uma pergunta. O Luiz é encarregado hoje, Cláudio. O Luiz tem alguma remuneração como encarregado? Sim, ele recebe. Sim. E agora, o síndico, o vice aqui, não tem direito. O que fazer agora? Tem que tirar essa remuneração dele. Mas o subsíndico, ele não é remunerado. Não, eu sei, mas ele vai ser subsíndico. Mas aí ele não pode receber a remuneração como subsíndico. Aí ele não pode exercer as duas funções, como encarregado e subsíndico. Doutor Tiago, o advogado pode esclarecer. Então, mas ele não tem remuneração, o subsíndico não tem remuneração. Mas eu não... A não ser na ausência possível, que é o que tem na nossa convenção aqui. Mas o que eu quero saber é que ele vai ser subsíndico, vai ter que tirar a remuneração de encarregado dele. Você está entendendo? Mas, presidente, por que o senhor entende que existe algum conflito jurídico com relação a isso? Eu acho que está errado. Se o subsídio, a nossa convenção, não é que eu estou sendo contra o Luiz, não. Não entendo. Pelo contrário. Porque o Luiz é um camarada capacitado. Aqui dentro do nosso condomínio, ele é o faz tudo. Uhum. Mas eu não sabia que ele era remunerado. Eu não sabia. Se ele é remunerado, ele passando ou a subsíndico, ele perde a remuneração de encarregado. Bom, presidente, eu vou relatar para o senhor uma experiência que eu já tive em outros condomínios. Existem vários condomínios aqui em Caldas Novas essa situação de existir a figura da mesma pessoa, do empregado e do empregador. Tem alguns condomínios que o subsíndico, o Aquário, já estava citando um exemplo aqui agora há pouco, é um exemplo clássico desse. Lá o subsíndico também é gerente do condomínio. E, a princípio, eu também tinha uma posição contrária a isso, porque eu achava que gerava uma confusão jurídica e que não poderia. Mas fui enfrentar o tema, estudar e vi que não tem nenhum problema. Na prática, na verdade, acaba sendo melhor. Traz mais responsabilidade para o Luiz. O vínculo trabalhista, ele já está posto de qualquer forma, ele sendo subsíndico ou não. A partir do momento que ele presta serviço
de maneira contínua, pessoal, né, preenche todos os requisitos do vínculo trabalhista, ele já está posto. Mesmo que não tivesse carteira assinada, por exemplo, já caracterizou o vínculo. Então, juridicamente não há nenhum problema ele ocupar um cargo na administração do condomínio e ser o encarregado aí dos funcionários. Porque já vai dar 2 cargos. A questão do subsídio, a questão do eu vejo da seguinte forma: quer dizer, subsíndico não é função. Não. Ele só vai atuar. Porque se fosse função, aí ele teria uma remuneração. Ele só vai atuar na. Então, como ele não tem a função dele, ele só passa a ter a função na hora que ele passasse síndico. Isso. Sub, ele não é nada. Exatamente. Ele fica torcendo para o síndico morrer lá. Mas, Senhor, eu diverjo da sua opinião, porque quando o nosso amigo aqui, Cláudio, sai, ele que tem que assinar a documentação. Aí ele tem uma função. Não, aí ele é o vice-síndico, ele vai assinar como depois ele vai assinar como síndico. Você sabe que, na prática, é uma proteção para o condomínio? Como eu volto a dizer, eu achava temerário. Aí, no condomínio Termas Place, o subsíndico era gerente contratado também. Aí ele saiu e entrou com uma ação trabalhista contra o condomínio. Aí que o juiz do trabalho decidiu, falou assim, olha, amigo, você não tem condições nenhuma de reclamar sobre verbas trabalhistas, porque você era seu próprio patrão. Então, isso é uma proteção para o condomínio. Amanhã, se o Luiz sair e querer reclamar algo contra o condomínio, ele muito provavelmente vai ter essa mesma posição. Vai ser mal sucedido na ação. Eu pergunto. Evidentemente, no meu entendimento, caso haja um impedimento para o exercício da função, por exemplo, do síndico no mês, ele tem que se afastar por alguma questão, e que o Luiz assuma como síndico nesse mês, aí ele não vai receber nenhum cargo. A gente pode consignar esse ato. Isso, pode consignar. Porque a nossa convenção diz que na ausência do síndico mais 7 dias, né? Pode não? Só se o senhor pode fazer. Aí você pode ganhar, eu pode acrescentar. Mas como síndico, não é retirar o que ele é. Então, a gente vamos mudar só fazer um ajuste aqui, presidente. A partir do momento que o síndico se afasta, ele vai assumir 2 funções. Ele vai continuar sendo o vice-síndico encarregado e vai assumir o cargo do síndico. Então, ele vai ter 2 funções, ele tem que exercer uma 2 funções, porque ele vai continuar fazendo o papel do outro. Então, não acho que justo que porque o síndico se afastou, o subsíndico e encarregado não recebam como síndico na primeira. Eu acho que isso deve constar na nossa ata, para que não tenha problema. A Jordana... O subsíndico assume, mas continua a pessoa do encarregado. Mas ele é vice-síndico. Ele é vice-síndico. Para assumir o síndico. Ele recebe como síndico separadamente. E o salário dele como aí vai ser a Jordana... Mas aí o síndico não recebe, né? Não. Aí o salário dele passa a ele. Justamente, é por isso que a gente vê aqui. Vamos continuar? Presidente, a contadora, a Jordana, ela passou uma orientação ali, ela tem razão. A gente pode até deliberar que, por exemplo, na ausência do síndico, o subsíndico, assumindo as funções dele, do síndico, ele poderia, teoricamente, ficar isento do prolabore, mas do salário dele não, porque verba trabalhista a gente não tem como suspender e interromper o pagamento. Entendeu?
Tá certo. Só que eu concordo com a senhora que é uma questão de justiça. Se ele acumulou as funções, natural que ele receba as duas remunerações. Não, isso é uma situação excepcional, né, gente? Só se o síndico se ausentar, ficar doente, né? Ele sai. Ou viajar. Seu Paulino, pode ser o subsídio? Não. Artigo 31, doutor, fala sobre a ausência do síndico. O subsíndico substituirá o síndico no seu impedimento e afastamento, auxiliando-o sempre que solicitado, e faz jus à mesma remuneração proporcional aos dias de substituição. Parágrafo único. O subsíndico, na ausência do síndico, exercerá a administração da quadra, efetuando o movimento financeiro, bem como assinar cheques e outros pagamentos do condomínio. Eu acho que já está esclarecido. Tá bom. Já está tudo explicado com isso aqui, você entendeu? Então, nós não recorremos a nenhum erro, você entendeu? E eu acho que aconteceu isso, seu Cláudio, no seu último mandato? Acho que não, né, senhor? Não, mas ele está comprando uma moto para viajar comigo. Então, gente, vamos seguir a nossa votação. Então, presidente. Sim, fala. Bom dia. Sobre esse assunto, pode tocar. Não, então tem que deixar para o final. Que aqui está, dona Cida, assuntos de interesse da comunidade. Então, nesse aí a gente entra. Porque nós estamos tratando aqui da eleição do síndico. Sim. Eu não vou poder acompanhar a reunião toda, porque eu já falei. E aí eu queria que voltasse o assunto da visita. Não, minha irmã, não pode fazer isso agora. Nós estamos na eleição, nós estamos no item da eleição. Eu sou o presidente da mesa, então... Depois pode, não, aqui. Tá, então, infelizmente, a senhora vai ficar sem... Mas está fluindo. Mas está fluindo, a senhora pode... Vamos para o próximo. É só a senhora declarar eleito aí. Então, quem se abstém quanto à eleição do Luiz, que é subsíndico, e o Cláudio como o nosso próximo síndico. Alguém? A minha eu fico sabendo, porque eu não vi nas outras, né? A remuneração Não, nós não estamos tratando disso agora. Não estamos tratando as despesas. Tá bom? Então. E algum subsídio quer assumir? Não. Ele está falando coisa. Não, ele está falando dessa opinião toda. Então, Cláudio, por favor, deixa eu me declarar. Por favor. Pessoal, então... Por gentileza, gente. O presidente, diante... Então, a gente vamos declarar o Luiz como sub e o Cláudio como a continuação do nosso condomínio. Tá certo assim? Então, vamos para a eleição. Claro, velho. Vamos à eleição dos membros do Conselho Fiscal. Dá licença, a remuneração está aqui também aí, ó. Está aqui? Sim. A remuneração. A remuneração do síndico, ela sempre foi e está nesse mandato ainda no salário mínimo. Então, eu aqui não mude. Então, a minha preposição para vocês, que sou o presidente aqui, você entendeu? Então, continua a mesma. Vocês concordam? Salário mínimo? É o salário mínimo, tá? Então, aprovado. Então, vamos passar para o outro item.
a eleição dos membros do Conselho para o período de 1º de maio de 23 a 30 de abril de 25. Quem quer se nomear Eu queria só fazer uma pergunta. o primeiro conselheiro? É pergunta, é candidatura. Se dispõe a postular, porque eles fizeram um bom trabalho, e seria o ideal que o conselho fosse. Aí a presidente não está aqui. Não, está virtual. Ela está virtual. Então, a gente pode fazer essa coisa. Aí o Luiz tem que sair. Mas, vou ver com ela. Ver com ela. Dona Ana E Maria, aí eu indico. a senhora se disponibiliza a continuar presidente do conselho? Não, Sim. não. Não, conselheira, aliás. A conselheira, ela só pode ser presidente depois que, Entre eles, é. os membros elegem. E Senhora... outra coisa, tem que ser eleito agora, viu? Certo. Porque a convenção diz. A senhora se disponibiliza a continuar como conselheira? Sim. Sim. Então, já tem um. Agora. Ei, agora vamos tirar o que vai substituir o Luiz, porque o Luiz não pode ser conselheiro também. Olha, a dona Aparecida está se candidatando. Quem vota a favor dela ser uma dos conselheiros, por favor. Eu também. Qual chalé que é da senhora? 2. Ok. E o restante continua. Só saiu, a senhora entrou só no lugar. Mas o Seu amigo, o seu 2, ele começou e a princípio não queria, né? Ele não quer. Então, Não presente, não podemos eleger. exato. Então vamos. Seu Rui. Seu Rui, Não, eu não entendo essa parte. Para fiscalizar os votos aí. ó, seu Mohamed, que tal? Não, você não vai perder, não. Hã? Seu Alcides. Ué, não, mas quem tem que falar é ele. Ué, é ele. A esposa é a esposa que dita o caminho dele. Ô, seu Mohamed. Seu Mohamed, o senhor não quer. Não. Pode ser conselheiro. Eu vejo assim, sabe? Tem muitas coisas que tem que resolver no dia de manhã. Não, Estamos aqui para resolver o problema. claro. Eu indico a minha irmã. Aqui, eu indico ela. Conselheira. Clarinho. Gente, Eu não posso assumir papel ainda, porque eu não tenho conhecimento total do que porque ela comprou agora. Eu comprei agora que eu entro aqui para cada vez de dezembro. Eu não tenho nem A convenção. Para me conhecer o que é. Fiscal não tem nada, não. Tem reunião sempre. Eu participei disso. Sim, sim. A senhora quer? Eu não, no momento, não. Então, gente, não, eu não posso, porque, veja bem, eu trabalho na topografia, eu fico 4, 5 meses em fazenda e não tem jeito, você entendeu? Eu venho para cá, quando eu não estou trabalhando no mato, eu tenho que... Acontece, pode ser online, gente. Não, mas, às vezes, na última reunião, dona Aparecida, o nome da senhora? Não. Como é o nome da senhora? Jesuína? Na reunião passada, eu estava na fazenda, lá em Tocantins. Você está entendendo?
Pronto, Foi a meta. Não, vai tirar 2 ou 1. Foi a meta. Você é um poeta aí. Professor, pode colocar o nome? Professor? Pode sim. Então tá bom. Se o senhor me permitir, ou que eu me retire agora, eu tenho que aprender. Pode, Não, mas tem mais coisa para você. Então tá, vá com Deus. Foi a meta, foi chalé. 26, chalé 26. Ok, então. Foi a meta. E aí agora ele já O presidente, vamos eleger o presidente agora. O senhor vota no senhor mesmo ou não pode? Não, eu preciso que seja a senhora. A mesma que está. Ela fez um relato perfeito. Bem detalhado. E eu confio no auxílio das dúvidas. Gente, quem concorda com a dona Ana, por favor, levanta a mão. Não, mas a gente pode votar também, que nós somos membros do é membro. Aqui, os conselheiros podem escolher, e a gente que não pode votar é aquele ali, ó, a convenção. O síndico não pode votar, porque antigamente aqui no nosso condomínio, ele se reunia e o síndico indicava quem era o presidente. Acontecia isso aqui, senhor. Às vezes que eu participei, eu decidi, Mas tá. Então, o senhor está decidido. Então, vamos para o próximo. A apresentação das previsões orçamentárias para o período de maio de 23 a abril de 24. Agora, o senhor Cláudio. O pessoal está sendo entregue aí, que a gente Me dá. discutiu junto da contabilidade, nossas contas. Como eu falei para o senhor do ano passado, a gente vai manter a mesma faixa salarial aí dos funcionários, que se fosse da reajuste seria em 6%, né? E também a questão da cesta básica vai permanecer a mesma, até que a gente melhore as condições aí do condomínio. Porque só relembrando aqui, pessoal, como tem aí, ó, salário 10.609 para 5 colaboradores, se a gente for olhar aí, é um valor significativo, né? Já vai 50% da nossa arrecadação, só desse salário. Mas alguns receberam aí uma gratificaçãozinha que não pode ser mais retirada, né? Então, a gente tem esse valor aí considerável. Então, nós fizemos todo o levantamento junto com a contabilidade que nós tivemos, e se a gente fosse ter aí o que majorar na taxa, teria que ter R$ 399 de taxa condominial. O que eu quero trazer aqui para os senhores, né, apesar disso, ou seja, teria que ter ainda um acréscimo aí de quase 60 reais na nossa taxa. Mas eu mesmo, que eu estou dizendo, defendo, né, que a gente mantenha esse valor da taxa, 340. Nós continuamos aí, mesmo com o aperto, mas a gente manter isso. Porém, em julho, a gente começar um rateio aí de uma taxa, né, para a gente custear 13º e férias, os encargos, né? E, como eu digo, daqui a 6 meses, vamos ver o que vai acontecer, né? Pode ser que entre um chalé, a gente já vai conversar aí sobre isso, pode ser que a gente está trabalhando para recuperar a inadimplência, né? Porque, como eu digo, eu defendo que a gente não cabe mais estar aumentando essa nossa taxa aqui condominial. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter esse alento aí de custear o nosso, pelo menos, a nossa folha, né? São 13 folhas, a gente recebe 12 taxas no ano, a gente paga 12 taxas no ano, né? Porém, tem a 13ª, que é os encargos e o 13º, né? Além das férias. Então,
A minha proposta é, senhor presidente, que a gente mantenha a taxa 340, que é hoje, né? E em julho a gente começa o parcelamento de 5 vezes 68, que dá 340. Dá uma taxa. 5 de quanto? De 68. Foi o que nós fizemos no ano passado, né? A gente já deixa definido logo. E se, como eu estou falando, a gente conseguir receber a adimplência aí e ter uma mais alta, que a gente está trabalhando aí, a gente pode até não entrar com essa taxa, né? Ou e passar o ano tranquilo aí, diante disso, que é o que a gente está buscando. Eu acho interessante isso, mesmo porque um aumento agora levaria a gente também a aumentar. Bom dia, por gentileza, se aproxime. Eu acho interessante, porque nós fizemos isso no ano passado e deu certo. O ano passado, para pagar o 13º dos nossos funcionários, eu digo nossos funcionários, é porque nós somos proprietários. Tá? Nós tivemos que vender os fios. Eu acho que vocês... Retrasado, nós tivemos que vender os fios. E esse ano nós pagamos essa taxa. Eu acho que, no meu ponto de vista, estou defendendo, é muito viável para nós. Sim. Continuar com 340 e a partir de julho nós temos uma taxa de quanto? 68. 5 vezes? Tem que dar uma taxa, mais uma taxa. Né? Porque até a minha irmã que entrou agora, ela pagou. R$408. Tá? Então... Mas aí não vai ficar muito alto, não, essa taxa? Mas nós já pagamos. Nós pagamos, não, foi empurrado. Foi bem claro. Foi empurrado em nós. Inclusive, fizeram pela petição, querendo com o nome de... A primeira vez foi fundo. Foi. O seu Alcide tem uma certa razão, porque essa taxa de 68 e a primeira, porque teve 2 taxas o ano passado. Duas taxas. E que o seu Cláudio não... a primeira não teve, ele não nos falou a respeito dela, mesmo na reunião. E a segunda também foi imposta com a explicação que ele nos deu através de um boletim. Não foi, seu Alcide? Então, tanto é que, para mim, quer dizer, como não pode ser a proposta dele, o aumento o percentual na faixa, como não passou o que ele pretendia, então, ele passou como dentro, porque aí empurrou essa taxa, porque se você for fazer as contas, vai dar em cima da taxa que ele propôs. Tem esse detalhe. Aí, como não passou, não, vamos empurrar então essa taxa. Empurrou e não tivemos que engolir, né? Eu acho o seguinte, quer dizer, mesmo que as pessoas que decidiram que poderiam empurrar essa taxa, colocar essa taxa, quer dizer, eles têm o poder para empurrar essa taxa, para decidir. Eu acho que deveria, pelo menos, fazer uma consulta com os condôminos. Quer dizer, eles estão lá para decidir, não estão para representar nós. Isso é verdade. Agora, o senhor vai ter a palavra aqui, ele disse que tem uma explicação. Bom, eu entendo a indignação que causa. Eu entendo, é natural. Eu também ficaria recebendo um boleto de uma despesa que eu não participei extra, sem ter assembleia, eu ficaria também surpreso e contrariado. Mas, juridicamente, o que ocorre? O síndico, ele não tem o direito de fazer isso, ele tem a obrigação. É obrigado. Porque o condomínio, ele é rateio de despesas. Então, a lei 4.591, que trata ali parte dela do condomínio, o Código Civil, a partir do artigo 1330 também, que trata ali de condomínio, ele diz o seguinte, que o síndico, que havendo déficit
o síndico é obrigado a ratear nos 15 dias subsequentes esse déficit entre os condôminos. Por quê? Para não majorar, para não incidir em mais encargos para o condomínio. Entendeu? Se o síndico ficar inerte, de repente, quando vocês verem, vocês estão com a dívida gigantesca. E a penalidade é para ele. Me desculpa, não estou defendendo, mas eu li a nova regra de condomínio antes de eu vir para cá. E se nesse período ele não providenciar com os condôminos, ele é responsabilizado. Agora o que acontece? Eu acho que assim, que tudo, realmente, a gente tem que agir com muita habilidade, muita parcimônia. A lição está posta aí, e é por tal razão que agora o senhor Cláudio está colocando em assembleia, para não causar mais essa surpresa para vocês, só que é a realidade. Não adianta a gente querer fugir dessa taxa extra a partir de julho, porque provavelmente a gente não vai ter caixa suficiente para honrar com a 13ª folha de pagamento. Mas agora eu concordo da forma como está se fazendo. Conduzindo. Isso. A outra foi borrado. Foi emergencial. Pô, já chegou o boletim, exatamente, foi isso. Todo mundo ficou indignado. Foi. Tá. Uhum. Não é como ele queria. Deixa, gente, vamos continuar? Então vamos, Luiz. Sim, eu queria que isso constasse na ata a respeito do seu Cláudio ou qualquer síndico não empurrar essas taxas de surpresa. Goela abaixo. Outra mandar um comunicado, um estatuto, onde está escrito isso tudo. Viu, São Paulo? Eu fiquei indignado. E olha, eu já falei isso também, no síndico. Tá? Porque se faltar dinheiro... Sim, fala. Por exemplo, que tem essa determinação de dar esse direito do condomínio de casa. Nunca vai passar. Justamente, a convenção tem. A convenção. Se primeiro estava pagar sem esses rateios, e agora não está dando mais o dinheiro, por quê? É o que eu estou dizendo. O que acontece? Primeiro, quando eu entrei, não estava dando. Eu fiquei com o conselheiro, o mandato aí, e estava acompanhando as contas. Não dava, né, para se pagar. E outra, todos os anos está sendo reajustado o salário dos funcionários. Como eu estou dizendo, tem uma gratificação, eles recebem aí, alguns deles, e isso tudo aumentou. Aumentou esse salário todo mundo. Então, vinha recebendo, né? Dentro disso aí. Então, Esse aumento de salário pode aumentar sem comunicar com os condôminos? Eu não tenho feito, não. Porque o salário é meio, né? Não é época de aumentar. Ele deu vontade de aumentar, é aumento, né? Não é assim, não. É lei, dona. Eu sei que é lei. Tem que ser na época de lei. Então, o que a gente tinha era isso. Aí foi, a taxa do condomínio ficou 4%. Então, estou cateando aí. Aí chega num ponto que não dá mais para pagar. E como o seu Valmir lembrou, quando eu entrei no primeiro ano aí, 2021, nós retiramos quase a totalidade dos cabos de cobre, vendemos, deu quase 12 mil reais de receita, ajudou a pagar, então nós não fizemos rateio. Fizemos sim para pagar o que já estava da outra gestão aí. PCS que estava atrasado, estava tudo isso aí. O Prolabore, o senhor Loviano, que recebeu tudo certinho, enfim. Então, essa é a realidade. Então, não cabe mais. E o restante precisa dizer, né? A gente pagava uma de energia que estava aumentando direto, a gente paga o mínimo, taxa mínima, mais o empréstimo da energia solar. E como eu falei, daqui a
um ano, mais ou menos, já vai ficar abaixo do que a gente pagava de energia. E assim vai até zerar. Sim, gente, vamos passar para outro item. Vamos. A minha irmã se inscreveu. Fale mesmo. Eu gostaria de saber quantos tem inadimplente aqui na... Nós vamos falar isso daqui a pouco. Nós estamos aqui no último item. Não, vai sim, vai. Está aqui. Assunto de interesse do condomínio. Tá bom? Desculpa, viu mesmo? Vamos aprovar o que nós acabamos de discutir. Aprovar a taxa extra que vai ocorrer a partir do mês de julho. Não, a gente vai primeiro tem que discutir dentro da questão, porque a taxa extra ela só pode acontecer se tiver muita inadimplência e tiver faltando alguma coisa. Mas a inadimplência... Deixa eu explicar aqui, pessoal. Olha só, o que é rateio aqui? O rateio está na mão dos senhores. A taxa deveria ir agora para 3,99. As nossas contas estão aqui, claras. Eu estou propondo ainda de continuar com esta que está 340 e já essa previsão que não vai ter dinheiro lá na frente para pagar o 13º. O 13º seria o ideal pagar primeiro em julho, a metade, o restante em dezembro e os encargos. Mas aqui normalmente se paga única parcela em dezembro, certo? E os encargos também. Então, assim, a gente não estava ainda, nós fizemos no ano passado para recolher isso. Porque se agora não aumentar nada dessa taxa, nós vamos ter que fazer outra assembleia, porque não vai ter dinheiro. A única possibilidade de ter dinheiro é de receber a adimplência, esse chalé que está ali, que está mais adiantado. Os outros é execução. A execução de dívida pode acontecer amanhã, pode acontecer até 2 anos. Então, na diferença tem para receber. Só que não se sabe quando que isso vai entrar. Né? E mesmo esse chalé que a gente vai falar dele especificamente, ele vai para leilão. Para leilão, vai vender? Alguém vai comprar? Tem tudo isso aí, então não pode contar. Agora, se decidir permanece a mesma taxa dele que faz outra assembleia, para mim é diferente. Eu quero deixar bem claro para todos aqui, porque ele põe aqui, ó. Quer dizer, o aumento seria de 17%, né? 17,5%. O que quer dizer, a inflação do ano, o que foi? Não chegou a 7%. Se eu não entendo o que está aqui escrito aqui, não. Está aqui, as nossas contas. Eu não interessa se fosse, se desse aqui. Que tinha que aumentar no real. Você está defendendo o condomínio, a obrigação sua. Nós temos que defender o nosso as nossas contas. Então, aí o que ele propõe aqui? Quer dizer, 340, você pagar aí mais 3 meses, 340. Certo? Depois desses 3 meses, vai para 408, certo? Que chega a ser mais de 17%. Até não parar desse jeito. Por 5 meses. Por 5 meses, que nós só vamos pagar 340 mais 3 meses. Aí nunca volta. Não, 2 meses, aliás, né? Só 2 meses. Depois nós vamos pagar mais de 18%. Aumento de mais de 18% até o final do ano. Isso. Aí está brincando com o dinheiro nosso. Brincando não, eu gostaria que assumir aqui, então, como sim. Não, gente, peraí, questão de ordem. Deixa eu falar uma coisa. Não adianta a gente se maltratar, não adianta. Isso aqui nós temos que resolver. O seu Alcide, o senhor propõe aqui essa taxa. Não, a minha proposta é que seria o aumento da inflação da agora. Daqui até no final. Não, até abril, de novo. Majorar, aumentar mais. Se aqui está colocado... Deu 5,79, né? Em cima do condomínio, eu coloco 10% a partir do mês que vem e pronto. Eu é a inflação. Eu coloco 10% e aumento a partir de agora. Vocês têm que ver também, se aumentar muito assim, 10%. Vai aumentar a inadimplência. É verdade.
vai para 400, 500, entendeu? Vai para 500, vai 400, nosso condomínio não merece 400 reais. Não, nosso condomínio não pode ser essa taxa desse tamanho, não. 400 reais, não. Não pode. Tem que pagar as contas. É que eu estou acabando de falar. Tem que pagar as contas. Isso aqui é rateio. Pessoal, pagar. uma coisa... Deixa eu só dar uma sugestão aqui para mediar. Eu entendo que, assim, ó, uma taxa extra não agrada, mas ela é menos pior do que aumentar a taxa. Por quê? Quando você aumenta a taxa, você está agregando desvalorização do seu imóvel. Porque quando você anuncia um chalé desse para vender, tem um impacto se anunciar falando que a taxa é maior do que R$400 e tem um impacto falando que ela é menor de R$400, que ela é 300. Então, aí pensa bem, a taxa extra, ela acaba sendo estratégica. Por quê? Porque ela não incorpora no valor da taxa. Quando o senhor vai vender o seu chalé, sua unidade, o senhor vai falar o quê? Não, a taxa é R$340. Você não vai falar de taxa extra, porque a taxa extra, ela é variável. Pode ser que nem tenha, como o seu Cláudio falou. Pode ser que chegue em julho, a gente tenha recebido alguns valores e nem precise cobrar isso de vocês. Então, eu acho que ela é estratégica, é melhor e ela é temporária. Vai cobrar, se precisar, vai cobrar. Não, isso não é temporário, não. Todo ano está tendo agora. Mas se a gente... Mas já vai fazer parte Deixa eu falar para vocês. Eu acho que o aumento tem que ser o aumento do ano. Quanto? Quanto foi? 7%. 7% a inflação. 6%. Então, eu acho que o aumento tem que ser esse. Se for para ir, entendeu? A partir do mês que vem, então, para 360. Cláudio, eu acho que você usou a inteligência para botar a nossa dívida, mas o que a maioria quer é que seja usado os índices da inflação que está cobrindo o salário mínimo, está cobrindo todas as taxas. Aqui não, aqui está 18%, e você paga até daqui 3 meses, depois você entra com a taxa de R$408. O seu auxílio, quando fala isso, ele tem razão. Quanto tem embutido aqui de inflação? Então, é isso aí que a gente tem que olhar e ver o que está acontecendo. Porque a taxa anual é Y. E aí tem um X em pior na frente aqui. O que eu sugiro? Vamos aplicar os 6%. Desculpa. Vamos aplicar os 6%. Até agosto, se houver necessidade, a gente convoca uma outra assembleia e rediscute. Não, aplica 6% da R$20. Aplica a inflação. 360. Não mais 408. Não, mas 408 seria no mês de julho. Não, eu não estou falando isso, dona Ana. Eu estou falando que a gente vai pagar o mês que vem 340, mas só vai pagar a taxa que ele pediu, que a gente ia ficar até o final do ano, segundo a informação dele, a menos que vocês falam. Ele invoca aí no mês de dezembro, depois que ele acabar esse assim, ele põe a mais. Aí já está no outro período, entendeu? Então é isso. O aumento que nós sugerem é que seja usada a inflação. Para poder. A partir de agora, os 6% da média. 6%, R$20 a partir do mês que vem agora. Bom, presidente, então o que eu vou constar em ata? Que havia uma proposta da administração de manter a taxa em R$340 e uma cobrança de taxa extra a partir de julho de R$60 até dezembro. Correto. Aí, que não foi aprovada, que a Assembleia apresentou uma nova proposta de se aplicar de maneira permanente 6%, que é o que corresponde à inflação, tá? Então fica assim. Aí a administração, no final, em agosto ou setembro, em sendo necessário, ela convocará uma outra Assembleia para reavaliar essa taxa. Quem aprova esses termos, que diga sim. Tá?
É o 6%. Ele falou de uma coisa, né? Só seu Joviano contrário? Só Quer seu... falar alguma coisa, Roberto? Ah, O senhor quer falar alguma coisa? pô, eu tenho que falar o seguinte: você vai aumentar agora R$21 na taxa do condomínio, vai para 68. Eu já fiz a conta tudo. Você entendeu? E com essa taxa essa, Não, mas não vai ter taxa extra, não. discriminação. Se põe essa taxa essa, não vai mexer No mundo. a habilidade do condomínio, porque nós vamos pagar e as férias vão dividir, gente. Não é assim. Agora nós começamos a pagar, a partir de agora, 68. É 20 reais só. Então, ele vai nesses R$20 para pagar Começa agora, e aí chegar no fim do ano, o dinheiro dá bom aumentar de novo. Não, mas a Deixa eu explicar. A expectativa é boa. De Goiânia, como é que funciona? É rapidinho que eu vou explicar. Lá, vai sair de férias, um funcionário pega o ordenado dele e o ordenado quem vai comer. Divide para lá, é 144 apartamentos. Para todo mundo, lá todo mês faz um bolo. Todo mês faz um bolo. Quando chega para pagar o 13º salário, é a mesma coisa. E sabe quanto que nós temos de caixa lá, com esse sistema aí? Nós temos a estabilização R$258 mil. Porque se ele trabalhar nesse sistema, ele não vai mais. Preciso de taxa. Porque já está Vamos mudar o estatuto aqui, não pode. resolvido. Entendeu? Minha opinião aqui, ó, eu acho que tem que ser resolvido para não ter depois em setembro, rever outras contas para poder fazer. Mas, Luiz, eu pode aumentar acima do índice de inflação. No nosso país, Uma coisa aí, fica bom pro ano, que você fazer outra assembleia em setembro, você vai aí não vai outra taxa, como é que vai fazer? Pagar fica mais suave. Mas pode também colocar, viu, Thiago? Por exemplo, se a inflação permanecer nesse patamar, ela continua no princípio de assembleia. Isso é verdade. Não, mas Entendeu? mas a inflação é aplicada agora, anualmente. vai permanecer. Mas vai falando assim, sem a necessidade de uma assembleia, como o está falando, por exemplo, até o final do ano, permanece o índice de inflação. Não estipula 6%. Não, mas tem que ser. Não, mas a inflação é 7%. É 6%, não tem que ser. Mas vá que varia. Não. É anualmente. Não, gente, mas não é a inflação do governo? Mas é anualmente que faz. Não, gente. A inflação ela varia. Olha, pode ser 5%. Mas a gente tem que trabalhar com o É período com que já índice. passou. É com o índice do governo. É esse que está aí. Então, tá bom, gente. Vamos continuar a nossa Assembleia? Quem aprova? Sim. Seu Joviano, contrário só, né? Hã? Só seu Joviano foi contrário. Só o seu Joviano, só o senhor que foi contrário à taxa da inflação? Olha, eu sou. Porque Então, tá chega bom. no fim do ano, morreu lá, acabou lá. Aí entra o ano que vem, aí vai aumentar de novo a taxa. Olha, mas a nova taxa. Então, gente, quem aprova, por gentileza, dê o seu 6%. A maioria. 480 a partir de... A maioria. Agora nós vamos prosseguir. Autorização para que o síndico e o Conselho Fiscal possam negociar os honorários advocatícios referente ao chalé 59, 29 e todas em inadimplência. E agora é que nós vamos conversar a respeito disso. Tá certo? Porque nós estamos sofrendo tudo isso por causa dessa inadimplência. E por causa... Sim, eu pergunto. 30,
Seu Cláudio, como é que está a situação? Como é que está a situação do 29? Também. Ele estava sofrendo uma ação aí do banco retomar, né? E essa ação foi no ano passado, né? Sim. Ela foi julgada em trânsito em julgado, então não tinha mais para onde ir. E o oficial de justiça, né, teve aí no condomínio, acho que para notificar a esse condômino, né, para que desocupasse a imóvel. Mas, infelizmente, nós presenciamos aí, né, tá aí o filho, né, que depredou todo o imóvel, está nessa situação. Então, é imbróglio que nós procuramos o advogado do banco, e foi para o banco, não é para o condomínio. E nós já estávamos cobrando, né, na justiça, né, da condômino, a Vilma, juntamente com o banco agora. Então, está cobrando isso lá. Mas, até o momento, aí a gente está de pés e mãos atadas. Ele não pode mexer lá, não pode fazer nada. E outro, se a gente for mexer para limpar aquilo, nós ainda vamos levar um prejuízo aí de ter esse custo. Então, está assim, né? O banco ainda não assumiu, até onde a gente sabe, né? Para ter esse imóvel, mas nós estamos fazendo a cobrança. Ela recebia aí outra advogada que está com esse caso aí nosso, e ela está executando a dívida do condomínio contra ela, né? E contra o banco. O dia que o banco assumir, provavelmente vai... O banco vira índice, né? Eu acho que é Bradesco, né? É Bradesco. Bradesco, né? É porque passou por Bradesco, acabou, passou por Bradesco. Aí, então, a gente está nessa situação lá, né? Diante disso aí, ou seja, tomamos as providências que a gente pode fazer e estamos cobrando na justiça contra ela e o banco. Essa é a questão. Ela deve quanto tempo? Uns 2 anos? Não, devia mais. Né? Teve mais, está aqui, ó. Ela é 29. Não, mas a dívida do tempo que ela estava aí é velha, né? É maior do que isso. Mas vem cá, eu quero fazer uma pergunta. Está tendo inadimplência no 29? O banco não está pagando, não? Mas eu acho que tem que executar, então vamos... Então tem que... Não, está sendo, pessoal, está sendo cobrado. Em breve vai, esse chalé 29, ele vai, a expectativa é de que vai entrar dinheiro no caixa do condomínio em razão dele. Eu acho que até mais rápido do que do próprio chalé 59. É temerário a gente ficar falando nomes aqui, né? A gente tem que trabalhar só com o número da unidade, Claro. porque a exposição da pessoa pode gerar uma indenização, o dever da gente indenizar. Mas o 29, o seu Cláudio já esclareceu muito bem, o banco consolidou, retomou a propriedade. Hoje esse chalé é do Banco Bradesco. Só que o Banco Bradesco ainda não retomou a posse. Eu acredito que daqui uns dias o Banco Bradesco já deve estar em posse aí e já vai colocar esse chalé à venda, vai fazer o leilão particular que os bancos fazem. E a advogada já está cobrando. E aí é bom, esse é um ponto que eu quero esclarecer. Não sou eu, viu, gente? É outro advogado que não tem vínculo nenhum comigo, que já estava desde a gestão passada. Ela já está cobrando do banco. Então, assim que o banco for intimado para poder pagar, ou for citado, aliás, eu tenho certeza que o banco vai providenciar o pagamento, porque para o banco não é vantagem nenhuma deixar sem pagar. Se o juiz determinar uma penhora online, com certeza que vai ter dinheiro na conta do banco, né, para ser penhorado. Então, eu acredito que esse chalé vai pagar a dívida dele toda aí em breve. Era uma dívida alta, a gente não está com o valor total dela aqui, por quê? Na época, a ex-proprietária fez um acordo com o condomínio. Antes do banco retomar a propriedade, ela fez um acordo com o condomínio, mas ela não honrou com esse acordo. Então, ela está com parte desse acordo em atraso, mas a dívida total, salvo engano, pelo que eu me recordo, deve passar de uns 30 mil, né, seu Cláudio? Deve passar de uns 30 mil. Então, o banco, assim que o banco for citado, ele deve pagar a dívida total do chalé. Tá? Então, inclusive, esse acordo que a ex-proprietária fez passa a ser responsabilidade do banco. O banco assume todos os encargos. E em cima desse acordo tem multa pelo atraso. Eu acredito que vai entrar esse ano é um ano de boas expectativas para um condomínio chalé da quadra 11. Eu acredito que vai ter
a gente vai conseguir resgatar essa inadimplência que está atrasada. Começando pelo chalé 29, 59 participou. o 59 já está... 29 vai ter leilão de lá. Vai, mas é parte... Olha, é o seguinte, o leilão é do Banco Bradesco. É do Banco Bradesco. Se a gente souber, a gente informa. Isso. Não é o leilão da justiça, não é o leilão do condomínio. Quem retomou foi o banco. Então, agora a gente vai citar o banco vir pagar o condomínio. E, como eu disse, com toda certeza o banco vai pagar o condomínio. A dívida passa dos seus 30 mil e eu acredito que o banco pague tudo de uma vez. Sim. O 59, como é que tá? 59, esse já é o condomínio que está retomando o chalé. Não é o banco. O condomínio está retomando. Já houve a penhora do apartamento, do chalé. Também não sou advogado nesta ação. É a doutora Ana Giba, que também não guarda qualquer tipo de relação comigo, que já está contratada também desde as gestões passadas. Houve a penhora e a avaliação. Agora, vai ter que ser feita a averbação dessa penhora na matrícula do imóvel e, na sequência, ser tomada uma decisão. Se o condomínio vai querer adjudicar, pegar esse chalé para ele, porque o valor da dívida já ultrapassou o que vale o chalé, ou se ele vai querer que a justiça faça a venda através do leilão judicial. Quanto a dívida desse chalé? Já passa de 100 mil. Já passa de 100 mil. Mais ou menos o valor do chalé. Não, e muito. O que acontece? Estava aqui na pauta para negociar os honorários com a advogada, porque se o condomínio tomar a decisão, falar assim, não, vamos pegar esse chalé para nós e depois vamos tentar nós vendermos esse chalé, aí a gente tem que acertar com a advogada, entendeu? Os honorários dela, porque teoricamente isso encerrou, parte aí do serviço dela está encerrado. Se o condomínio falar assim, não vamos pegar o chalé, vamos deixar que a justiça faça o leilão e venda ele. Aí o que é furar de dinheiro, a gente paga advogado e pega o nosso. É essa a decisão que você tem que tomar aqui hoje. É o mais sensato, para que não venha acarretar isso aí, de repente, para a gente, para o condomínio. Então, o seu Cláudio e o senhor que vai negociar isso aqui, né? Isso, aí as vantagens, vamos lá, a vantagem de você adjudicar, que é pegar o imóvel. Você já, teoricamente, já consolida aquilo, já amarra, né? Garante que, olha, pelo menos o que vale o chalé já está garantido. Só que depois vocês assumem um outro problema, que é tentar vender esse chalé. Né? E pagar advogado. Então, advogado, de toda forma, vocês vão ter que pagar, né? Agora, o que acontece também, pessoal? Esse chalé foi avaliado por 90 mil, a gente sabe que não vale isso de forma nenhuma. Acho que não vale 60% disso. Ele deve valer uns 50, 50 mil. Não sei. Mas... Esse valor, não. Não? Não tem mais aqui, não. É isso. No máximo. Não, mas então nós temos que deixar... É a lei básica. Mas é o 59, não é mais o 29. Só que 59. Só que vejam bem, gente. Veja bem. Qual que é a vantagem? Esse é o problema com o Bradesco. Qual que é a vantagem e a desvantagem? Se você adjudicar, você pegar para o condomínio, depois o condomínio pode tentar fazer uma venda que tem um valor um pouco melhor. Esse chalé aí por 70, 80 mil, por exemplo. Se você deixar a justiça leiloar e não tiver nenhum interessado no primeiro leilão, vai para o segundo leilão por 50% do valor avaliado. Ou seja, corre o risco desse imóvel em leilão ser arrematado aí por 45 mil reais. Desses 45 mil, você vai perder 5% da comissão, 2%, aliás, da comissão do leiloeiro, e você vai perder ainda 20% do valor do advogado. Vai sobrar ali para o condomínio ali uns 20 mil. Mas é melhor sobrar do que faltar. Não, mas... Agora, qual que é o ônus de você adjudicar? Você tem que... A advogada vai querer já receber desde já. E aí a gente tentar sentar e fazer um acordo com ela. Quanto por cento do advogado? 20%. E ela não diminui. Não 20%? Diminui. Inclusive... não, razoável. Mas assim, ela até deixou a entender para nós que desses honorários dela, parte ela tem que repassar ele para a antiga administradora, a do Gijo,
Mas isso é uma questão, isso é uma questão pessoal dela, problema dela, né? Isso é problema dela, mas ela não diminui o valor, ela não arreda o pé dos 20%. Não, tá bom, 20%. Eu acho assim, que adjudicar, eu acho que seria uma boa opção, porque aí vocês têm a oportunidade de tentar vender por um valor melhor. Porque se for para leilão, o risco de vocês, desse imóvel ser arrematado por metade do preço apenas, e aí... Oi? Agora, esse xerê, pertence ao condomínio rural? Seu parecer. Não, é a situação, inclusive o Luiz vai falar aqui, como eu estou dizendo, a gente aqui diariamente está conversando. Eu respeito muito a experiência que ele tem aqui dentro, e é o que ele vai falar. E eu me perguntei, Luiz, o que aconteceu no passado? Condomínio. Passaram aqui, o condomínio, quando estava passando da dívida, aí o juiz determinou, o condomínio pegava, né, assumia o chalé, a dívida, e pagava o honorário do advogado, né, e ficava com o chalé. Sendo assim um chalé para vender num valor ou em caixa do condomínio. Ou até mesmo alugar, né? Para o dinheiro entrar para o condomínio. Porque se deixar mão de justiça, amanhã depois vai vender quando? Não sabe quando. A minha sugestão, qual que é a minha sugestão? Ficar ali alugar todo mês, ter algum dinheiro na renda aí. Ainda não ficou o legal do condomínio. Ainda não, o condomínio tem que tomar essa decisão. Entendeu? Ver o que o advogado realmente vai querer. Mas aí, Luiz, poderia, no caso, 20% do advogado pegasse um avaliador para avaliar as condições que está a casa. Porque aí é em cima dessa avaliação. Não. A justiça já fez. A justiça já fez. Né? Vou objetivar aqui para vocês. Pela minha experiência como advogado, sugiro que vocês adjudiquem, ou seja, peguem o imóvel e dê poderes para o síndico e para o conselho tentar negociar esses honorários com a advogada. E aí depois eles trazem isso para ser referendado numa assembleia. Por quê? Ainda tem um caminho a ser percorrido. Até chegar a adjudicar esse imóvel, ainda vão alguns meses pela frente. Então, nesse período, o síndico vai tentando com a advogada uma negociação. Se ela falasse, não, eu quero receber tudo de uma vez. 20% em cima de 90 mil, 18 mil. Se ela falar, eu quero receber tudo isso de uma vez, a gente convoca uma assembleia extraordinária, virtual, que não precisa ninguém se deslocar, para a gente deliberar sobre esse ponto. Se for o caso, a gente desiste da adjudicação e manda seguir para o leilão. Você entendeu? Mas digamos que apareça aí, nesse período aí, apareça o interessado em comprar o chalé. A gente já poderia, às vezes, fazer uma negociação casada com a advogada. Doutora, a senhora espera alguns meses aí, a gente vendendo o chalé, a gente passa os honorários para a senhora. Então, gente, o que é que vocês decidem? Vocês estão... Eu acho que tem que ficar com o condomínio. Eu acho assim, o seu Cláudio já deve ter conversado com ela já deve parecer para ele quanto ele quer. É 18 mil. Ela não então, o que é que vocês acham? É o que ela quer, o chalé fica para o condomínio. Eu acho que deve ficar com o condomínio assim, se ela vender e pegar o dinheiro na hora da venda, tem que tirar. Não, é o que a gente vai tentar. A gente vai tentar isso. Vai ser negociação, dona Patrícia. Bom, eu acho assim, se eu fosse condomínio, concordava em pegar, em adjudicar e tentar negociar com ela. Se ela endurecer e falar, não, eu quero receber tudo de uma vez, já ficaria aqui a opção... já ficaria a opção de talvez... Aí a gente voltaria para uma assembleia aqui, de urgência extraordinária para deliberar se mantém a decisão de adjudicar ou se deixar ir para leilão. Porque a gente pode... Só que aí, se adjudicar, pessoal, qual que é o ônus? Se a advogada falar assim, eu não concordo em esperar vender para receber, que ela tem o direito de receber na hora. Aí a gente vai ter que fazer uma taxa extra para pagar os honorários dela. Já coloca aí a proposta dela aí, presidente, a proposta dela. Boa tarde. O imóvel Chalé 59, objeto de penhora na execução de taxas condominiais, foi avaliado em R$90 mil, existindo a possibilidade que o mesmo seja arrematado em asta pública
ou adjudicado pelo condomínio como parte do pagamento do débito. Vantagens e desvantagens da adjudicação. As vantagens é que o condomínio garante o recebimento de parte do débito, evitando que o imóvel seja garantia de outras dívidas, contém o aumento do débito e impossibilidade de quitação pelo devedor, ou então que o bem seja arrematado por preço vil por terceiros. Essas são as vantagens. As desvantagens. O condomínio pode levar algum tempo para vender a unidade pelo preço que adquiriu e ainda arcar com as taxas vencidas nesse período. Porém, em contrapartida, pode locar a unidade para referido custeio. Seja em caso de arrematação ou adjudicação por valor não suficiente para quitar a dívida, a execução segue perseguindo o crédito remanescente. Nesse caso, os honorários serão pagos proporcionalmente, ou seja, paga-se proporcional ao abatimento da dívida, valor da arrematação ou adjudicação. E quando da quitação, paga-se o restante. No caso em tela, o valor da avaliação é de R$90 mil. Consequentemente, em caso de adjudicação, não poderá ser feito por valor inferior ao da avaliação. Assim, neste momento, o acerto dos honorários será proporcional ao valor de R$90 mil. E no final, quando receber o restante, paga-se os honorários proporcionais ao débito remanescente. Outro sim, considerando a possibilidade de adjudicação da unidade pelo condomínio, os honorários proporcionais equivalentes a 20% de R$90 mil seria R$18 mil, o que poderá ser parcelado em até 5 vezes de R$3.600. Caso haja qualquer dúvida a respeito, coloco-me a inteiro dispor. Deixa eu fazer uma pergunta para o Cláudio. Você vai E para o Luiz. Carta da advogada. Tem que dar uma limpada, pintar, e dá para mudar. Então, eu acho que Alugar é mais certo. a melhor decisão aqui é a que o doutor deu a Agora também eu acho que o sugestão. condomínio pode botar para vender esse chalé, entendeu? Para negociar até mesmo com o advogado, está aparecendo um comprador. Tanto para vender como para usar. Para vender. A gente coloca o chalé para aluguel, E né, vende. para alugar, e a renda do dinheiro do aluguel Paga o condomínio. paga o advogado. Só que ela não quer esperar vender, ela quer receber logo. Só que ela recebe parcelado, né? Então, Ela- ela é parcelado não, é. Depois da... Ela aceita receber em 5 vezes. R$300. Bom, vamos. Eu já entendi que a maioria vê que é vantagem adjudicar, pegar para o condomínio. Ponto, tá resolvido. Eu acho que nesse ponto Já está resolvido. já está resolvido isso, e eu também entendo que é vantajoso. Eu acho que agora é só vocês autorizarem o síndico e o conselho a tentar ir negociando com o advogado. Se for necessário, a gente volta para a Assembleia para discutir só os honorários da advogada. E se você, desculpa aí o que eu vou falar, mas se você dividir 18 mil por 78 pessoas, dá quanto por mês para cada um? Dá 300, não dá R$300 por mês. R$1.000 dá 6 meses. R$264. Pois é, 264. Dividido em 5, E daria aí você R$52. R$52. Você fica com O chalé. o chalé. Pode vender ou alugar. Pode vender e alugar. Nós achamos que ele quer alugar, quer vender. Aí entra o dinheiro no caixa. Tem o dinheiro no caixa. E a Para procura. Aí dá pra- Porque ele não quis ser rateado. Porque, olha, a gente, o tanto de taxa que a gente pagou aqui, Alcide, se fosse ratear com a gente, seria uma Bom, então, Pelo menos vai ter que devolver esse dinheiro para nós. Não, mas não, aí a gente faz uma assembleia depois para definir para decidir. o que vai fazer com esse dinheiro. Só começar a entrar o dinheiro. Bom, então, pelo que eu entendi, a decisão A é: decisão vamos adjudicar, autorizar a adjudicação, passar essa informação para o advogado, ela pode pedir a adjudicação. Isso ainda leva alguns meses, viu, gente? Até chegar a ser de fato do condomínio. Até adjudicar, até sair carta de adjudicação leva alguns meses. Quando o síndico já fica autorizado a colocar esse imóvel para locação e para venda, a partir do momento que for adjudicado, né? Porque também não é só adjudicar, viu, senhor Cláudio? É adjudicar e pedir. Não, entrar com uma ação para emissão na posse.
o juiz pode ser que ele autorize já no mesmo ato da adjudicação. Ó, autoriza a adjudicação e já autoriza a emissão na posse. Pronto. Ok? A gente sendo emitido na posse, aí o condomínio o síndico já fica autorizado a providenciar a locação, o anúncio para alugar e para vender. Né? Aquilo que acontecer, uma coisa não impede a outra. Tá certo. Mesmo estando alugado, pode continuar colocando à venda, certo? E os honorários da advogada a gente vai tentar negociar. Se porventura ela endurecer e falou, não, eu só aceito dessa maneira, eu quero receber agora, começar a receber agora a primeira parcela, a gente faz uma assembleia virtual só para bater o martelo. Tá certo. Ok? Então, quem aprova? Próximo. Aí vai ser feito Vai ser feito. Vai ser feito. assembleia para Só para autorizar a taxa. só para autorizar a taxa para pagar Sim. as parcelas dela. Outras coisas. Essa já passou, já aprovou. As inadimplências. Eu quero saber da inadimplência. Não, eu quero. Esse aí é brava. Não, vamos lá. Assim não paga dia a dia. Nós temos 8 inadimplentes, pessoal. Nós temos a unidade 06, que ela tem um acordo, está em atraso, a gente vai executar esse acordo. Mas são 06, 4 parcelas em atraso. A unidade 13, que também tem um acordo e que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parcelas em atraso. Você está vendo que a gente está pagando esse povo? Esse problema é esse. O grande problema Nós temos a unidade 29, que é o caso que já foi explicado do Bradesco, certo? Temos a unidade 30, que também tem 13 parcelas em atraso. Fez um acordo, descumpriu o acordo e a gente vai estar executando o acordo. A unidade 34, que tem 5 parcelas em atraso, também fez acordo, descumpriu, a gente está executando o acordo. A 42, que ela fez acordo e está em atraso com algumas parcelas de acordo e também taxa de condomínio ordinária. São dado total 12, também está sendo executada. E a unidade 59, que é o caso que foi falado agora. Está vendo, gente? O tanto que a gente poderia. Tranquilo aqui, né? O total da dívida aí. Em dia. O 11 também está na diferença. O 11 tem um acordo que também já está sendo executado. O 11 tem 33 parcelas de acordo 33. atrasadas. Vem cá. Quando é que leva essas pessoas para a justiça direto? Não é, a Na gente terceira passada? A maioria está já está. Já está. Então, vem. É o valor aí da dívida de todo mundo. E essa dívida aí, ó, 86 mil. 86 mil. Sem encargos, né? Sem os encargos. Fazer o churrasco, festa. Isso, vamos para a última. Gente, vamos para a última. A última, assuntos de interesse do condomínio. Eu quero falar. Cláudio, é com o senhor. Seu Cláudio, eu fiquei deveramente abichornado com o senhor. Antes de Você sabe o que é para abichornado, encerrar, né? você vai vir aqui Então, nos se eu 3 ver no pontinhos, dicionário que o senhor vai saber. vai clicar em gerenciar a gravação, aí vai aparecer que separa a gravação. Fiquei muito triste quando o senhor tirou, eliminou Antes, o aí nosso depois você vem e grupo encerra. do WhatsApp Você já me fecha de uma vez, não. do nosso Só formador. isso, porque senão- O senhor criou um outro. O senhor criou um outro para o senhor. Gente, por favor. Presidente, eu queria só pedir perdão de interromper o senhor. Não, eu quero falar. Eu vou ter que sair. Outro Eu assunto. tenho que Espera um sair. pouco. vai continuar aqui. Antes desse assunto, por favor. Cláudio tinha falado que Gijo entrou na justiça contra o condomínio. Eu quero saber o resultado. Isso é muito importante. Quem entrou fomos nós. Fomos nós. E a ação ficou Entrou a ação paralisada. contra o condomínio. A gente entrou para poder pegar a documentação. Né? Prendeu a documentação. Mas já devolveu, né? Não. Não, está lá ainda retido. É? Mas o juiz, a nossa ação nossa ainda não foi andamentada, está lá paralisada. Mas ele quer receber, ele não entrou contra o condomínio. Ele reteve a documentação do condomínio sob o argumento de que ele ainda tem uma multa do contrato para receber. E a gente entende que essa multa é indevida
E de toda maneira, ele não pode reter a documentação. A gente entrou com ação para pegar os documentos nossos, para apreender os documentos do condomínio. Só que essa ação ainda não teve resultado. Tá? Presidente, Então tá bem. perdão, o senhor vai ter que retirar. Tá certo. Vai com Deus. Sim, deixa eu começar. Eu fiquei verdadeiramente, como já falei, abistornado. Abistornado é com raiva, é triste, é chateado. Sim. Quando o senhor apagou o nosso grupo de WhatsApp, da qual a gente sabia o que estava acontecendo, porque cada um tinha sua opinião. Inclusive, nós salvamos a dona Aparecida de ser colocado um registro de água para o condomínio, para o chalé dela, porque nós tratamos aqui que era só para a piscina. E, por determinação do senhor Cláudio, o Luiz ia colocar na casa toda. E a gente discutimos no grupo que não estava certo colocar um odômetro para medir a água do condomínio, do chalé, certo? E aí só tirou o nome de todo mundo e colocou num grupo, da qual só o senhor fala. Só o senhor bota as coisas lá. Quer dizer, a democracia não existe. Quer dizer que o senhor não aceitava a nossa opinião. Deixa eu concluir. Não aceitava a nossa opinião. O senhor mandava a gente ir para o privado. Não. Se o caso da dona Cida, que resolve aqui dentro do condomínio, tem que ser com todos nós. Cada um. Porque se ela estivesse sozinha, o senhor ia acionar o que o senhor determinou o Luiz fazer. Como eu, seu Alcide, o do 34 e vários outros falou, não, seu Cláudio, não pode fazer isso, porque lá na APA não diz isso. O senhor tem que colocar o registrador de água na piscina da dona Cida, não no chalé dela. E outra coisa, eu não tenho nada de informação, não estou te falando, tenho nada de informação do nosso condomínio, porque a partir do momento que o senhor criou um grupo só para o senhor falar, eu tirei meu nome de lá. Você entendeu? Eu tirei meu nome de lá. E eu gostaria, eu gostaria que o senhor criasse que todos, você entendeu? Que todos, e eu pediria aqui, que nós votássemos. E esse que criou aí, o senhor não mande mais para ninguém. O senhor faz o seguinte, manda o escritório mandar a comunicação, porque eu não tive comunicação, eu não tive os códigos para entrar na internet, não tive nada, porque eu paguei esse que o senhor criou para o senhor ditar as regras. E que essa regra tem que ser para todos nós. Não tenho nada contra a sua pessoa, só contra o que o senhor fez. Eu preciso me registrar e eu gostaria de saber sobre os boletos. Como é que vai ser? Porque eu não tenho mais boleto para pagar. E eu estou em Goiânia, então eu preciso... junto com a correspondência. 25 de 4. O outro não vai ser mandado. Eu tinha cadê tudo, né? Não, agora não tem carinha mais. Ele manda de 2 meses, 3 meses, por e-mail. Aí dá uma eu vou me retirar dele para ser. Eu citei ele aqui. Ele tem que se defender. Depois eu falo, né? Claro. Pessoal, olha só. Em primeiro lugar, eu não criei grupo nenhum. Quando entrou, era difícil, ainda que tinha criado contabilidade, grupo do condomínio. Mas o senhor pagou. Eu entrei lá. E ele criou... O seu Cláudio falando, eu passo a palavra para a senhora. Tá. Entendeu? Que o senhor fez só para que eu sou falar. Por favor, o senhor já falou aí. Tá? Outra coisa, não tem lugar nenhum que o síndico ele tem que estar
recebendo ameaça quando um ou outro estava bêbado, porque dava para ver nitidamente, me xingando, tá? Altas horas da noite, certo? De madrugada, tendo boca, que essa é a palavra. Porque se for para resolver a situação, eu nunca me escondi, eu estou aqui, eu falei, diariamente, chega 5h30, 6h, fico aí, tem alguma demanda, alguém está lá, eu estou à disposição. Me manda no meu privado, eu tenho. Agora, ficar escutando, batendo boca ali, eu não tenho nem tempo, tá? E muito menos nem o celular, que eu tenho vários outros grupos aqui de trabalho. Se for em prol disso, a gente está junto. Então, eu não coloquei. Eu criei a lista de transmissão, essa lista, esse grupo lá, eu encaminho as informações do condomínio. E como eu coloquei, quem quiser discutir comigo, me xingar, elogiar, fazer um pedido, o meu número está aí. É muito prático você ver que até o final que já foi, não vamos falar dele aqui, por tanta coisa que ele xingou lá, depois você vê que ele estava em outra situação lá. Mas quem fez isso? E o grupo... É você tinha que falar que ele é absurdo. Pode continuar. O grupo, não. O grupo pode ser criado a qualquer momento. Ou seja, eu não sou obrigado a estar lá. O meu número, vocês sabem. Como estou dizendo, eu estou aí. O Luiz, olha, fulano tal quer falar. Diga que eu estou aí, Luiz, está a hora aí. Estou lá, recebo na sala, vou ficar nisso aí. Agora, só que eu não sou obrigado a receber xingamentos em grupo, estar discutindo coisas em vão. E outra coisa, em relação ao hidrômetro dela, foi decidido na Assembleia, está na ata, que seria na unidade. Não, senhor. Está escrito na senhora, está na ata. Na unidade toda, Está na ata. Isso não é discussão. Porque se for só para sua... Quem vai te garantir que você vai usar Exatamente. Vou levar na Assembleia. Vou levar na Assembleia. Deu exemplo de pegar Você vai usar o seu Dona Cíntia, aqui, ó. Mas o foco que está na casa toda. Só vai ser para botar todinho no meu jaleco e eu vou para casa toda esperança. Tipo de Eu já estava no cabeça, ela até pediu. Vou levar o seguinte: ou pagar 20%, quem tivesse piscina aqui, qualquer pessoa quisesse botar piscina, pagar 20%. Não, isso aí foi sobre a piscina. Não, mas eu botava na unidade. Mas eu não entendi unidade como saber, entendi como a piscina. Seu Valmir, só para concluir. O síndico, seja quem estiver aqui, e hoje estou eu não determino nada. Eu tenho que fazer cumprir o que foi decidido em assembleia. E a primeira coisa, tá, que eu busco é o que está decidido, assinado e registrado na ata. É isso. E se foi decidido aquilo, vamos lá. Mais ainda, reuni o conselho, conversei com o Luiz, conversei lá com a dona Ana Maria, seus dois, olha, vamos deixar então esse negócio quieto, não vamos colocar na unidade dela, tá? Até que a gente tenha uma nova decisão aí para a gente tomar essa atitude. Calma aí, por favor. Então, se coloca, porque eu não acho justo exatamente isso. É ter 10, 15 pessoas, às vezes, como já teve lá, está usando. Nunca entrou um caminhão aqui para encher piscina. Nunca entrou. Calma aí, mais ou menos. Porque primeiro se fizer, não chegou não entrou. A água está aí, tá. Mas a energia que você tem que puxar é desgaste da bomba. Então, colocar simplesmente na piscina, como está dizendo, não estou lhe julgando, não estou afirmando isso. Mas quem é que vai estar vendo lá que é só
o hidrômetro está Mas não acontecendo. vai sair. O cara, o Só para dizer. não vai Eles fazem o que tem. Isso que seja para tudo. Eu vou botar hidrômetro lá porque eu sou capaz, assim que eu falo, porque eu sou mulher. E eu estou brigando por esse hidrômetro há muito tempo para ser colocado. Eu achei Então, olha, gente, nós temos a senhora Ana Maria, que quer a palavra aqui, e vamos abrir para ela, por favor. Não, mas ela Você quer encerrou. participar. Ela está me chamando de Vamos, dona Dani, vai. Luiz, Dona Aparecida, por favor. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim? Dona Aparecida, vamos ouvir a dona Ana, por favor, para a gente encerrar esse assunto, porque se a senhora está determinada a colocar o hidrante, coloque, pede para ele colocar o hidrante lá. Ei, por favor, Vamos assistir. temos também de nos pronunciar, senão assim não adianta a Assembleia Virtual, se só quem está aí presente quer falar. Nós Por gostaríamos... favor, dona Ana, pode Certo. falar. Então, eu gostaria de me reportar com relação aos, como é que se diz? Aos grupos. Por exemplo, gente, grupo de condomínio, infelizmente, é só para fofoca. Então, é muito justo o síndico colocar realmente como está sendo um grupo apenas para informações. Quem quiser esclarecimento particulares, que vá até ele, ou pessoalmente, ou no virtual, mas que grupo aberto só dá confusão. Eu fui uma que tirei meu nome, porque eu não sou obrigada a estar discutindo assuntos políticos em grupo de condomínio. Eu não sou obrigada a estar discutindo coisas particulares de A, B, C e D que a mim não interessa. Entendeu? Então, é muito constrangedor esse tipo de coisa. Às vezes você não tem coragem de falar com fulano, ciclano pessoalmente e se usa, né, de grupo. Autorizou. Então, eu acho que nós devemos ter um grupo, sim, em que todos participem apenas de informações, porque grupo aberto é só confusão. Esta é a minha opinião. A senhora está certa, dona Ana. Quem fez essa colocação, por favor, quem fez essa colocação foi eu. Mesmo porque eu não gosto de humilhar ninguém em lugar nenhum. Eu simplesmente protestei pelo Cláudio ter tirado e colocado um outro que só ele fala. Eu acho que numa democracia tem que todo mundo dar opinião. Ele chega lá e coloca, fala, tudo bem, é bom demais, mas se eu não concordo com o que ele fala, eu vou falar para quem? Eu vou ligar para o privado dele? Eu acho que não. Então, deveria falar para ele. É muito difícil a gente mexer com gente. Falar para ele, pessoalmente, e não ficar colocando em público para todo mundo, que às vezes não interessa a mim. É verdade. Mas não a mim. Eu, de antemão, eu de antemão, eu vou falar com ele. Pode contar, porque eu não tenho nenhuma informação do grupo, porque não tinha. Eu tirei porque eu não achava certo e não achei certo. Mas a gente conversando, a gente se rende às coisas da vida. Porque quem é aquele que não se rende nas coisas, ele vê que errou na decisão e voltar atrás. Só pode me colocar. Porque eu pensei que seria do senhor, da sua parte, um autoritarismo. Eu pensei nisso. Então, eu peço que o senhor me coloque aí, porque eu quero ter as informações. E, dona Ana, a senhora tem toda a razão. Tá certo? Obrigada.
nós aqui, se há possibilidade de melhorar a entrada do nosso condomínio, porque por 4 vezes eu tive que ir lá no correio pegar encomenda, porque eles não conseguiram chegar aqui, que eles não têm identificação da forma devida. Todos os condomínios têm a identificação do condomínio. Aqui só tem o número 11 lá na caixa, lá em cima. Né? E aí a gente tem que melhorar essa identificação do condomínio lá fora. Você tem a possibilidade de fazer uma placa, estudar uma forma de identificar melhor o condomínio. Gente, eu queria também indicação, porque eu acho que, tipo, essa lixeira, até o quê? 7 anos que eu moro aqui. Era um problema muito sério, também de final de semana. O odor que sai, e ela é destampada, ela não tem tanto. E o pessoal passa para reciclar lá, tem nada contra eles reciclarem, só que eles deixam exposto, não está aqui. Se não tem como o condomínio arrumar um contêiner. Não uma caixa, mas não botava, botava uma tampa, né? Aí, final de semana, outra Meus claros, eu sou o presidente e não tenho nada mais a reivindicar do seu Cláudio, tá? E tá certo que o que falta no nosso condomínio é a falta de dinheiro, porque trabalhadores nós temos aqui. Você está entendendo? Os condomínios também. Os condomínios. Falta de dinheiro. Senhor, eu sabia, eu não falei isso, porque eu sabia que o senhor ia falar isso. E eu passo para o seu Joviano para poder depois, para poder falar. Todo mundo fica sabendo o seguinte: o meu banheiro está com problema, o vermelho, o problema da terra está lá. Isso aí. Por resolver. Entendeu? Tá certo. Porque não é justo. O meu banheiro está vermelho, de sujeira. Se a pessoa entrar dentro, o piano não está cuidando de nada. Né? Olha que nojeira lá o banheiro dele. Por conta do condomínio. Por quê? Se não tomar providência, fica bem parecido. Eu vou tomar falando sério. Então, Cláudio, só tem uma sugestão da... Questão de ordem. Quando for colocar o chalé 59 de abril, a prioridade é quem já é do condomínio. Não, mas é prioridade. Não, mas é mesmo. Gente, ó, encerrado. Vamos com Deus. Que Deus lhe acompanhe. Ó, depois gente, olha, estamos encerrando a nossa reunião. Obrigado pela participação da senhora, dona Ana, porque a palavra da senhora me esclareceu certas coisas. Fique com Deus e esperamos a senhora aqui, tá bom? Tchau. Eu tenho que assinar algum documento aí? Juliano, eu tenho que assinar alguma coisa? Depois vai mandar. Ah, tá. Então tá bom. Obrigado, fique com Deus. Valeu conhecer vocês. É a primeira vez que eu não tem jeito que nem a cara falei, quantas vezes? Não, então vamos tem café aí? Você não, tu achou café? Eu não quero. Você. Sim,
Poxa, eu acho que não tem mais.